improbidade administrativa. Mas eu tenho também algumas preocupações que carrego aqui comigo e que eu gostaria de dividir com os senhores e com as senhoras, porque são muitos aqui são muito jovens e eu tenho assim uma preocupação com os jovens, porque nós não podemos ser iludidos por um sistema de dominação que nem percebemos. Muitas vezes nós estamos pensando que vivemos numa democracia, e vivemos numa democracia meramente formal, porque igualdade entre todos, aos olhos da lei, pode ser que haja, sim. Aos olhos de Deus, realmente, eu acredito que todos são iguais. Mas aos olhos dos homens, eu sinto que não há sequer igualdade de consideração. E isto não é democracia. Esse sistema representativo chega ao ocaso, no meu modo de ver. Há uma necessidade de reforma política. Todos nós concordamos, há uma voz unânime, uma só voz dizendo que é necessária a reforma política. Mas quem é que vai cortar na carne? É difícil, não sai a reforma política. E não sai, e aí continuamos com as opressões, com os conchavos políticos, com esta forma de dominação que não é compatível com uma democracia material, uma democracia verdadeira, não como um simulacro de democracia, como vem acontecendo, no meu modo de ver. Nós todos sabemos que existe uma divisão de poderes, está na Constituição, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Mas assistimos a uma hipertrofia do poder executivo, um agigantamento do poder executivo. E vejam, ele é tão poderoso que ele tem uma função nobre, grave, de grande responsabilidade, que é administrar. O poder executivo administra a sociedade na sua função típica. Mas ele é tão poderoso que também legisla. Como legisla? Sim, porque ele participa do processo legislativo, com o poder de veto ou de sanção. Ele, executivo, é tão poderoso que detém a iniciativa de projeto de leis em temas de grande relevância. Por exemplo, todo o direito material, tributário, administrativo, comercial, civil, tudo isso é matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. O Legislativo não pode tomar essa iniciativa, porque a lei teria o vício de iniciativa de inconstitucionalidade por não ter o Legislativo competência para iniciar a lei, para dar início ao projeto de lei. Além disso, o Poder Executivo, como todos sabem, expede e como medidas provisórias. O Poder Legislativo é tão poderoso que fez e faz o Congresso Nacional deglutir todos os projetos de interesse do Executivo. E o Congresso passivamente se submete às injunções do Poder Executivo. O Executivo executa o orçamento. Preciso dizer mais. Fonte de barganhas. O Executivo dispõe de milhares de cargos em comissão. Outra fonte de barganhas. Então, vemos que o Legislativo obedece cegamente, de um modo subserviente, àquilo que deseja
o poder executivo. O legislativo deveria de produzir leis imparciais, leis neutras, leis que fossem para o bem comum da sociedade. Mas é a isso a que assistimos? Penso que não é. O Congresso se mostra sempre inerte. Aliás, há pouco nós vimos, não? Todos viram nos jornais, que há 3.059 vetos presidenciais que o Congresso Nacional até hoje não resolveu. Alguns deles têm 12 anos e isto não foi resolvido. Esse é o nosso Congresso. É um Congresso que não decide. E vejam, meus caros amigos, nós votamos para deputado federal, para o senador, para que eles decidam, não é isso? Eles não têm que fazer a lei? Eles não têm que decidir? E eles decidem? Não, eles não decidem. Então, quem decide? Quem decide é o Banco Mundial, é o FMI, é, em suma, o mercado, o poder econômico, que é quem manda no mundo. É o poder político, depois vem o poder econômico em primeiro lugar, depois o poder da mídia, em terceiro lugar é que vem o poder político. E o Congresso só se lembra do cidadão no momento do voto. Só. Mas ele precisaria lembrar-se do indivíduo, da pessoa, quando é na sua infância, na sua juventude, no trabalho, na maternidade, na velhice. Mas o Congresso não liga para isso. O poder legislativo não se importa com isso. Ele não decide. As questões, por exemplo, de relações homoafetivas, o Congresso decidiu alguma coisa? Questão do aborto, das células-tronco, do aborto do anencefálico, do feto anencefálico. Resolveu? Não decidiu. Não decide, porque tem, primeiro, nesses casos, que são muito sensíveis para a sociedade, o legislativo tem medo de perder voto, ele não decide. Então, quem decide é o poder econômico. E isto significa, isso que eu precisaria e queria mostrar aqui, que é o que me preocupa imensamente, é o que acontece é que quem decide é o mercado. E nós não votamos no mercado. Quem decide é o FMI, nós não votamos. Para aqueles a quem nós votamos, as pessoas que nós elegemos, não votam, não decidem. Aí vem o Supremo Tribunal, assume a atividade de um modo supletivo, e aí vão dizer que há um ativismo jurídico indevido, que há uma invasão na esfera do legislativo pelo Supremo, e o Supremo, então, acaba tendo que decidir. Porque, afinal de contas, o processo chega à mesa de um juiz. O processo acaba indo para o Supremo. E o Supremo não pode voltar as costas para a sociedade e não decidir. Posso contar um caso? Eu julguei um caso no Superior Tribunal de Justiça. Era um casal de homossexuais, um funcionário público do estado do Rio de Janeiro, que viveu 20 anos com um outro companheiro. E esse funcionário faleceu. Ora, e a pensão? O outro companheiro sobrevivente teria direito a essa pensão? Eu achei que sim. Eu votei nesse sentido e a turma, os 5 ministros no Superior Tribunal, votaram exatamente assim. Tem direito. Mas não existe lei
o Estatuto dos Funcionários do Rio de Janeiro, como o Estatuto dos Funcionários de São Paulo, não prevê esta situação. Bom, porque não prevê, nós fugimos. É mais fácil, realmente, muito mais fácil. Não precisamos pensar, não está na lei, não existe direito. Mas existe a Constituição. Se somos todos iguais perante a lei, se a Constituição tem como princípio a igualdade entre todos, claro que nós tínhamos de decidir a respeito. Não é? E, nesse caso, nós julgamos desse jeito. Então, vem assim a ideia de que o Supremo Tribunal invade a esfera do poder legislativo. E tem que invadir porque não há outra solução. O processo vem para o Supremo, os ministros certamente não têm condição moral de afastar aqui e falar, não conheço. Não conheço, simplesmente não conheço. Vira as costas e a pessoa, as relações que existem na sociedade ficam aí sem solução. A gente vai vendo que os partidos políticos têm dono. Os partidos políticos deveriam pensar na sociedade. Os partidos políticos seriam a voz do povo, a voz da massa popular. Eles representam essa massa popular. Mas os partidos políticos ficam muito mais preocupados em obter benesses para eles próprios do que realmente representar o que o povo precisa, o que a massa popular postula. Em suma, a massa popular fica sem voz no Congresso Nacional. E não podemos esquecer também de que os ministros do Supremo são eleitos de uma forma indireta, porque cada ministro é nomeado por ato conjunto, é um ato complexo do poder executivo e do poder legislativo. O poder legislativo submete o candidato indicado pelo executivo a uma sabatina, que é para inglês ver, não há dúvida alguma. Uma sabatina que não vale nada, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que a sabatina é real. Ficam meses investigando a vida do candidato e a sabatina é para valer. No Brasil, só em 2 oportunidades que o Congresso Nacional, o Senado, na verdade, rejeitou a indicação da presidência da República. Então, eles, em suma, são, de uma forma indireta, eleitos também pelo povo. Já tivemos tanta eleição indireta no Brasil, por que não dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal? Eu tinha de falar isso porque temos que ser perspicazes. O operador do direito tem de ler a lei nas entrelinhas. Quando sai uma lei, quando é editada uma lei, nós temos a obrigação de ver a quem a lei serve, quem está interessado nessa lei, que filosofia orientou esse legislador, e aí sim nós vamos dizer se a lei é boa, como resolvermos e em que medida podemos resolver. Temos de ler a lei nas entrelinhas. Mas, com referência à improbidade administrativa, é a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Portanto, essa lei completou 20 anos o ano passado. 20 anos de lei da improbidade administrativa
E ela teve sim a sua força, a sua validade. Foi uma lei que veio para atender, para regulamentar mesmo a sociedade e contribuiu para a redução da improbidade administrativa no país. Foi uma boa lei. Tem os seus excessos, foram cometidos excessos, vou falar alguma coisa a respeito, mas ela é uma lei que tem a sua finalidade pedagógica até. Ela ensina a não produzir corrupção. A improbidade é uma palavra que vem do grego, improbitate, que significa desonestidade, em grego. E era já, ao tempo dos gregos, era já uma preocupação, porque os gregos queriam um administrador que fosse um modelo de moralidade, um modelo de coragem, de prudência, de temperança, de justiça. E essa expressão veio pela primeira vez na Constituição de 1998, e é o artigo 15, número 5, que fala na Constituição, que usa a expressão improbidade administrativa. E também o artigo 37, parágrafo 4º, fala expressamente em improbidade administrativa. Essa lei não definiu o que é improbidade administrativa. Isso traz certa dificuldade. Traz certa dificuldade porque há tipos que são considerados abertos, extremamente abertos, e surpreende o agente público. Ele pode ser surpreendido por uma conduta que não está bem prevista na lei e receber uma punição, receber aí penalidades em decorrência dessa amplitude, essa vagueza do tipo que é o tipo administrativo aqui. Diferentemente do que ocorre com o Código Penal, porque o Código Penal tem as suas diretrizes na parte geral e tem em seguida a parte especial que define crime por crime, de modo que não há surpresa para os membros de uma sociedade a respeito do que seja crime. Na LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ela não identifica com clareza e precisão os elementos definidores dessa improbidade administrativa. Uma acusação desatenta pode levar a uma situação de injustiça. Nós não podemos deixar de reconhecer que existe certa similitude entre o direito penal e esta lei de improbidade administrativa. E esse modo de abrir o tipo da lei, né, essa abertura, essa definição sempre muito vaga do que seja a improbidade administrativa, viola o princípio da reserva legal. A improbidade administrativa é, em suma, um sinônimo jurídico de corrupção, de malversação administrativa. Podemos dizer que a improbidade é uma espécie de desonestidade, de deslealdade, de inidoneidade ou de incompetência do agente público no desempenho
das suas atividades funcionais. Há um conceito que é longo, eu vou dizer aqui, mas é um conceito dado por Marino Pasolini Filho, no seu livro Lei de Improbidade Administrativa Comentada. Improbidade administrativa do agente público é toda conduta ilegal, corrupta, nociva ou inepta do agente público, dolosa ou culposa, no exercício, ainda que transitório e sem remuneração, de função, cargo, mandato ou emprego público, com ou sem participação de terceiro, que ofende os princípios constitucionais que regem a administração pública. O agente, portanto, o agente público tem a obrigação de atuar sempre com probidade, com lisura, com honestidade na gestão dos negócios públicos. E são 3 as categorias de atos de improbidade administrativa estabelecidas pela LIA. O artigo 9º. Vejam, o título aqui, o capítulo, é dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. É o primeiro caso. E o artigo 9º traz em seguida um extenso rol que vai até o número 12 de tipo de improbidade administrativa. O caput diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e, notadamente, aí vem o rol todo, extenso. Com essa expressão, notadamente, nós já percebemos que pode haver outros tipos, outras condutas que não estão escritas aqui. Porque dá uma descrição, dá uma definição e diz, notadamente, e aí vem receber para si ou para outro dinheiro, e depois vem mais 12 itens, 12 tipos administrativos de improbidade administrativa. Em seguida, o artigo 10 fala dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. O primeiro era enriquecimento ilícito, ato de improbidade que significava enriquecimento ilícito, no artigo 9º. O artigo 10 é improbidade que causa prejuízo ao erário. E aqui constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente, vem outro imenso rol que tem 15 casos de improbidade administrativa por prejuízo ao erário. E notaram aqui que há a modalidade de dolo e de culpa, o que é estranho, muito estranho. Nós temos de reconhecer um ímprobo administrador que tenha agido por culpa. Mas é o que está escrito na lei. Agora, a culpa é preciso ficar muito bem demonstrada nos autos. Até porque, na lei da ficha limpa, a culpa tem só o dolo é que causa a inelegibilidade do candidato, né? Então, a sentença precisa ser muito clara
ao afirmar dolo e culpa. Culpa não traz inelegibilidade do candidato. Por isso, o juiz tem que ser bem claro na classificação da conduta como dolosa ou culposa. E o artigo 11 trata também de modalidade de improbidade administrativa, mas aí contra os princípios da administração, contra os princípios da administração pública. Parece até redundante. Na verdade, é uma forma de conduta punida de modo subsidiário. É aqui um soldado da reserva. Não pegou no 9º, não pegou no artigo 10, tenta-se pegar pelo artigo 11. Né? É essa a intenção do legislador, punir realmente aquele que pratica qualquer ato de improbidade pública, no que a lei está absolutamente correta. O artigo 12 comina as sanções. E sanções de natureza política, até a perda de mandato, de função, de cargo. Há sanções de natureza civil, ressarcimento do dano causado ao erário, e administrativa, punição. O funcionário público pode ser punido, suspenso, perder o cargo, etc. Os sujeitos passivos da improbidade administrativa. O artigo 1º diz o seguinte: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, então já temos aqui um início de que sejam os sujeitos passivos. Qualquer funcionário público, agente público, servidor ou não. Agora, ele continua. Atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra, agora vem o sujeito passivo, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Então, estamos vendo que os sujeitos passivos são esses órgãos enumerados no artigo 1º, entidades que podem ser vítimas da improbidade administrativa. Então eu pergunto, e as empresas permissionárias, ou aquelas que são, as quais são concessionárias do poder público, podem ser vítimas de improbidade administrativa? Parece que não, porque são empresas que não foram criadas com fundos públicos, né? A concessionária de serviço de coleta de lixo na capital, uma dessas grandes empresas que há por aí, elas têm a permissão de recolher o lixo, têm essa até obrigação, esse convênio com a prefeitura, mas a sua criação não contou com dinheiro público. E aqui fala isso. Entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Evidentemente que não. Eu faço parte do Conselho Deliberativo de uma maternidade em Guarulhos, e essa maternidade recebe
verbas do SUS, verbas do Estado de São Paulo, do Executivo paulista, e verbas do município de Guarulhos. Portanto, ela é gestora de fundos públicos. E, evidentemente, que ela pode ser vítima de improbidade administrativa. Os sujeitos ativos dos atos de improbidade, vimos os sujeitos passivos. Os sujeitos ativos estão no artigo 1º, 2º, 3º e sucessores, que são o artigo 8º. Reputa-se, é o artigo 2º, agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, no artigo 1º. São estes, portanto, os sujeitos ativos. Mas ainda vem o artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Vejam que é um conceito de sujeito ativo bastante abrangente, mais do que em outras leis, em outros institutos de direito público. Estes agentes públicos, então, são de 4 categorias. Nós temos os agentes políticos, uma categoria. Agentes autônomos, uma segunda categoria. Os servidores públicos e os particulares em colaboração com o poder público. Quem são esses agentes políticos? São exatamente os ocupantes que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema constitucional do poder. Notem, são os políticos. Eles entretêm vínculos com o Estado, mas não é de natureza profissional, e sim de natureza política. São os políticos, são todos, o presidente da República, o vice-presidente, os governadores e seus vice, os prefeitos e seus vice, os vereadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os ministros que são subordinados ao presidente, todos os secretários de Estado e secretários de município, senadores, acho que já falei, né? Deputados federais, estaduais, vereadores, todos os políticos que entretêm uma relação de natureza não profissional. Estes são chamados agentes políticos. E temos os agentes autônomos, que são os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Conta, chefe da Advocacia Geral da União, que exercem funções superiores e essenciais, mas não participam diretamente das decisões políticas. A outra categoria, a terceira, servidores públicos. São as pessoas físicas que prestam serviços e poderes do Estado e as entidades de administração pública indireta de natureza profissional, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelo erário. E são 3 categorias que acho que já é mais ou menos fácil imaginar. Os estatutários, servidores estatutários,
titulares de cargos públicos, efetivos ou em comissão, sujeitos ao regime estatutário. Empregados públicos, ocupantes de empregos públicos, mas contratados pela CLT. E servidores temporários, que são contratados por tempo indeterminado, por tempo temporariamente, em atenção ao interesse público. Os militares são também servidores públicos. A terceira categoria são os particulares em colaboração com o poder público. São pessoas físicas que exercem atividade de interesse público, gerenciam verbas públicas em empresas privadas controladas pelo Estado, são, por exemplo, leiloeiros, tradutores, intérpretes públicos, administradores de concessionárias e permissionárias de obras e serviços públicos, serviços notariais, jurados, integrantes de mesa receptora ou apuradora de votos nas eleições, gestores de negócios públicos em situação de emergência. São particulares, mas que exercem certa função pública. E a última categoria, o terceiro particular, que é aquele que induz ou concorre para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie. Ele contribui com o agente público e ele é um sujeito ativo impróprio. O sujeito ativo próprio é o funcionário que comete o ato de improbidade administrativa. Só que, às vezes, ocorre que esse terceiro se aproveita de alguma situação, pratica ele um ato, ou induz o funcionário a praticar um ato de improbidade administrativa, mas o funcionário não está ciente da situação de improbidade. E o agente público pode ser outro estranho às funções públicas exercidas pelo próprio sujeito ativo. Indução, acho que é fácil, é instigar, significa instigar, estimular, acoroçoar alguém a praticar determinado ato de improbidade. E concurso é atividade de auxílio, de participação, auxilia o outro a praticar o ato. Auferir benefício é tirar proveito patrimonial, direto ou indireto, do ato ímprobo. A contratação de funcionários públicos sem concurso, de regra, é mesmo um ato de improbidade administrativa. A lei estabelece os casos em que pode ser contratado um funcionário público naquelas condições que a lei estabelece, emergência, etc. Houve um caso de vereadores que aprovaram uma lei municipal, né, claro, e dispensaram o concurso público. Foram processados por ato de improbidade. Todos os vereadores que votaram nesse sentido foram processados e, ao final, a ação foi julgada improcedente, porque estes vereadores tiveram o cuidado, senhor presidente, de contratar um jurista para dar parecer. E o parecer foi dado no sentido de que poderia haver a contratação, que era um caso excepcional. Por isso, foi afastado o dolo, né, a má intenção, aquela conduta que seria de desonestidade. Por isso, é extremamente importante a verificação do elemento subjetivo com que age aquele agente público ao praticar um ato administrativo. Licitação irregular que não cause dano ao erário público. E a vencedora também não obtém benefício ilícito, não é caso de improbidade.
O que importa muito, mas realmente, é a questão da boa-fé ou da questão do dolo. E a questão do prejuízo. Sem dolo e sem prejuízo, isto é, sem lesividade, não pode ser um ato considerado ímprobo. A lesividade, no meu modo de ver, a lesividade, em qualquer dos ramos do direito material, afasta qualquer irregularidade. Não pode haver um crime sem lesividade. Não pode haver um ato de improbidade sem lesividade. Não pode haver um contrato tido por irregular sem lesividade. Eu parto, senhor presidente, desse princípio, lesividade. A ausência de lesividade, não há crime. Pode estar escrito na lei, não há crime, não houve lesividade. Vou dar um exemplo. Lá em Brasília tinha um caso que tive de julgar, e era um rapaz que foi preso em flagrante por policiais militares com uma espingarda e petrechos de caça. E ele dizia, eu saí para caçar, mas foi preso em flagrante, condenado. O processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça em face da condenação, mas por recurso do réu. E eu disse exatamente isso. O sujeito não saiu de casa com petrechos de caça. A espingarda estava simplesmente desmontada. Se ele tivesse sido atacado por um animal selvagem, ele nem conseguiria se salvar, ele não poderia dar um tiro no animal, porque ele tinha que montar a espingarda. Agora, onde que se vê a lesividade dessa pessoa? Ele saiu para matar alguém? Ele saiu para com a arma desmontada para aumentar o potencial ofensivo? Claro que não. Tanto que os policiais militares disseram claramente, não, ele estava mesmo com petrechos de caça, ele ia caçar. Por que prendeu o rapaz? Que crime que ele cometeu? Porte de arma? Arma desmontada, uma espingarda desmontada. Mas há quem condene, e foi condenado. Mas lá no tribunal foi absolvido, com votos contrários, acho que deu 3-2, mas ele foi absolvido. Não ficou preso porque eu acho que deram fiança, ou ele tinha lá, é um crime que dá para responder solto, então ele não estava preso, mas estava condenado. É muito difícil, às vezes, para um promotor, para um juiz, perceber o quanto de angústia traz um processo, um inquérito policial, para uma pessoa que seja correta. Há muitos aí que não tem a mínima diferença. Há até políticos que não fazem a menor diferença. E o pior, são eleitos até presidente de Senado. Né? Uma questão séria, que é a contratação do advogado sem licitação. Eis um problema realmente complicado. Me deu trabalho lá no Superior Tribunal. Nós decidimos que não havia necessidade de licitação na contratação de advogado. Foi 3-2 mesmo. Esse caso foi muito difícil. Mas vejam, como é que nós vamos medir uma criação intelectual? Né? A missão do advogado, o trabalho do advogado é singular porque ele cria, ele traz uma criação intelectual que dispensa o administrador público de promover esse certame licitatório. Nós vamos contratar o advogado pelo menor preço. Ai, que coisa horrível, não é? Como é que é?
A Advocacia Geral da União fez isso, fez um concurso e contratou o de menor preço, os de menores preços. O serviço foi um desastre. Depois, né? Depois é que eles viram, né? Que eles contrataram o mais barato. E o mais barato saiu caro. Então, é difícil dizer do advogado. Como é que a gente vai medir confiança, aferir confiança? Né? Como é que a gente vai medir capacidade do trabalho, capacidade técnica? É realmente difícil. Agora, às vezes há um parecer para dispensar uma licitação. Tem um parecer, então isto já começa a afastar o dolo, não lhes parece? Né? Há um parecer, no parecer está dito lá, pode contratar sem licitação. O agente contrata, o prefeito contrata. E depois ele vai ser processado, e condenado, e perder o cargo. Então, depende. Se esse parecer for bem fundamentado, tiver boa fundamentação jurídica, aí eu acho que realmente não há ato de improbidade administrativa. Mas se for um parecer leviano, feito sem razoabilidade, aí eu acho que cabe, assim, fica caracterizado o ato de improbidade. Esse artigo 11 aqui fala nos princípios constitucionais da administração pública. É quase uma redundância. O tipo também é aberto, os atos judiciais estão fora dessa situação. E, mais uma vez, eu gostaria de lembrar que a lei de improbidade administrativa, quer punir o administrador público desonesto, mas não o administrador público inábil. Inábil. É preciso que haja, para caracterização da improbidade administrativa, a conjugação de uma conduta dolosa, uma conduta que cause prejuízo ao erário, uma ação ou uma omissão. Então, existe uma conduta, mais dolo, mais prejuízo. Aí sim há um ato de improbidade administrativa. Mas, às vezes, há uma irregularidade. O agente público é inábil. O prefeito foi inábil. Expediu um edital com alguma irregularidade, e nem por isso ele precisa perder o cargo. Houve um prefeito que fez o seguinte, ele abriu um concurso público na área de educação, e ele tinha a obrigação de publicar nos jornais, no jornal local, o edital, mas ele não publicou no jornal. Ele afixou em todos os colégios no município, no pátio, nos lugares devidos lá, o edital. Né? Deu conhecimento à população. E mais, ele publicou no rádio, no jornal foi anunciada a existência desse concurso, foi lido várias vezes o edital, em dias seguidos, em horários distintos e tal, de modo que toda a população sabia da existência desse concurso. Por que condenar o prefeito? Mas foi condenado. Felizmente, aqui no próprio Tribunal de Justiça em São Paulo, houve uma modificação, uma reforma da sentença,
E, a muito custo, os desembargadores em São Paulo julgaram improcedente, deram provimento ao recurso e a ação foi julgada improcedente. Mas é lógico, há uma coisa que é uma inabilidade técnica. É difícil ser prefeito. Aliás, eu não sei como eles têm coragem de ser prefeito, de se candidatar a ser prefeito, porque não tenha dúvida, o promotor vai ver alguma coisa, vai levar para o juiz e o juiz vai condenar. E o pior é o seguinte, a condenação, vamos falar disso daqui a pouco, eu já vou adiantar, a condenação vem lá um monte de pena, é perda do cargo, é ressarcimento, é multa civil, né? É suspensão dos direitos políticos. O juiz vai acumulando, e não é para acumular. O artigo 12, que fala das penas, tem de ser aplicado proporcionalmente à gravidade do ato. Não há como. E o pior, quando se trata de juiz civil, isso é uma verdade, doutor, o juiz civil nem lembra que existe uma dosagem da pena, que poderia aplicar uma, mas não aplicar outra. Ele põe tudo. Tudo. Vai. É um inferno. O coitado do prefeito sai da prefeitura sem saber para onde está indo, viu? Porque é difícil. Mas voltamos já a essa questão. Oi? Pois é. Pois é. Tá certo. O penal também. Mas o juiz penal ainda tem a obrigação de fundamentar. Ele fundamenta, ele fala, olha, estou aumentando a pena porque ele é reincidente. Estou aumentando a pena porque houve uma violência imensa e tal. Estou aumentando a pena porque ele estava embriagado. E vai aumentando a pena, e realmente chega, às vezes, a 97 anos mesmo, né? E não cumpre. Essa questão da pena, é bom que a gente já disse a respeito do dolo e da culpa, o juiz precisa deixar bem claro na sentença qual dessas modalidades, culpa ou dolo, em razão da inelegibilidade pela lei da ficha limpa, né? Que torna inelegível só a condenação por crime doloso. Há uma independência de instâncias, segundo diz aqui o artigo 12, e existe um artigo aqui, que é o artigo 21, que fala o seguinte: a aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Está na lei. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, primeiro, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Quer dizer, tem que aplicar a lei, tem que aplicar a pena, as sanções previstas nesta lei, mesmo que não ocorra dano ao patrimônio público. E isto, o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência, de modo geral, vem mais modernamente entendendo que era aquela questão de lesividade, ausência de lesividade, não se caracteriza, ausente o dano, não se caracteriza o ato de improbidade administrativa.
E é o que eu penso, como eu me bato por isso já há muito tempo, há muitos anos, e penso que é essa a tendência da jurisprudência daqui para frente. E também, o artigo 37, parágrafo 4º, diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Vejam, há uma gradação, e tem de haver uma gradação. Nós precisamos nos lembrar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, matéria que os advogados muitas e muitas vezes se esquecem. Há 15 anos, ninguém falava nesses dois princípios. E isto está ligado ao devido processo legal na face substantiva, que mereceria uma outra palestra, e que é uma teoria importada do direito anglo-americano. Os americanos, de há mais de 200 anos, aplicam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eles não definem o que seja o devido processo legal, a face substantiva do devido processo legal. E não definem e deixam este conceito fluido propositadamente, para que o juiz, no caso concreto, diga se naquele caso a lei é justa ou não. Nós podemos aplicar uma lei, porque está escrito, mas ela, no caso concreto, ela é injusta. Lá no Superior Tribunal, eu vi um funcionário público de um estado do norte que tinha a sua mãe doente com câncer, ele, em dificuldades financeiras enormes, colocou R$60 de gasolina no seu próprio automóvel, no posto que abastecia as viaturas policiais, e ele foi demitido a bem do serviço público. Ele, homem de 53 anos, 29 anos de serviço prestado, sem nenhuma anotação de antecedentes funcionais ou penais, e estava na rua, sem a menor condição de conseguir emprego. E ele recolheu, durante 29 anos, os compromissos essa contribuição previdenciária e tudo mais, né? Não, princípio da razoabilidade. E eu apliquei esse princípio e, felizmente, também ninguém discutiu e ele retornou ao emprego. Poderia aplicar uma suspensão, uma advertência, alguma coisa, mas demitir é muito, no meu modo de ver. Pode ser até, e vão dizer isso, os senhores e as senhoras podem pensar assim, mas isso fica muito subjetivo. É subjetivo, mas não é tão subjetivo assim, porque existe a moldura da lei. Nós não podemos fugir da moldura da lei. Só que pode haver algumas opções dentro do que o ser humano, juiz, pode interpretar, né? Porque a lei é interpretada. E o juiz, no meu modo de ver, não pode ser um cego cumpridor da lei, a boca da lei, a voz da lei, um animal, um ser inanimado, proibido de pensar e de aplicar a lei, de interpretar a lei, né? Como queria Montesquieu, com certa razão, porque naquela época a magistratura era vinculada aos poderosos da época. No plano processual, é uma ação que visa a responsabilização civil e administrativa, tem lá uma fase que é
uma preliminar, uma fase preliminar de defesa, né, chamada defesa preliminar, e só depois é que vem a contestação, após a notificação. Há uma espécie, portanto, de contraditório prévio, que é obrigatório, e o advogado deve insistir em ser notificado para apresentar depois a contestação. E há a possibilidade de litisconsórcio facultativo, porque muitas vezes há uma empresa que pode se beneficiar de um ato de improbidade administrativa. Então pode haver um agente público, mas pode haver uma empresa, isso é comum, né? Pode, vira e mexe tem essas empresas, e, em suma, é mais ou menos isso que eu queria dizer, sem deixar de falar que, quanto ao judiciário, eu também tenho algumas preocupações muito sérias que dizem respeito à sua terceirização por assessores. Antigamente, havia um assessor, 2 assessores. Aqui em São Paulo era assim. Nos outros estados já havia mais assessores nos gabinetes dos desembargadores. No Rio Grande do Sul já havia 5, enquanto em São Paulo tínhamos 2. E aqui, não preciso dizer o volume de serviços que tem de distribuição. No Superior Tribunal, hoje, são mais ou menos 6 assessores mesmo, realmente assessores que conhecem profundamente o direito. São 6, mas ao todo, né, todo o gabinete tem mais ou menos, aproximadamente, 25 funcionários, contando com esses 6 assessores. E eu sinto que, na verdade, nós estamos terceirizando o judiciário, porque o juiz é um agente político que precisa meditar na hora de sentenciar e que precisa pensar muito na aplicação da lei e não pode relegar o seu serviço a assessores. Claro que, com esse mundo de processo que chega no Superior Tribunal, havia 25 habeas corpus por dia para cada ministro, 25 habeas corpus por dia, fora locação, fora processo de previdenciário, de direito previdenciário, fora processos administrativos relativos a funcionalismo público do Brasil inteiro, fora todos os outros processos criminais, não só habeas corpus, todos os recursos especiais, agravos e tudo mais. Então, realmente, sem um assessor, sem assessores, é impossível trabalhar. Mas há esse aspecto do poder